Seja bem-vindo ao canal Macetes Pedagógicos. Eu sou o professor Douglas Rodrigues e hoje estou aqui para disponibilizar um novo conteúdo que com certeza vai aprimorar os seus conhecimentos. Então não deixe de acompanhar e não esqueça que na descrição do vídeo tem um link para as atividades direcionadas. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Para hoje falaremos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, especialmente do título 6, dos profissionais da educação. Os artigos analisados serão 62, 62A e 62B. Então vamos para a leitura. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, aqui o artigo 62 fala sobre a questão da formação de docentes para atuar na educação básica. E aqui, está dizendo que será feita em nível superior em curso de licenciatura plena, só que também será admitida como formação mínima para o exercício do magistério, só que na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, aquele que tiver nível médio na modalidade normal. Okay? Então, aqui é o início do artigo 62, que fala sobre a formação de docentes. Então, não esqueça, a formação será em nível superior, em curso de licenciatura plena, e para a educação infantil e os 5 primeiros anos do ensino fundamental, na modalidade normal, né, se ele tiver o nível médio. Então, vamos verificar uma atividade que fala sobre a parte inicial do artigo 62. A Lei número 9.394 de 96, LDB, provocou a necessária discussão sobre a formação mínima para os professores que atuam ou atuarão na educação básica. Textualmente, a lei estabelece em seu artigo 62 que a formação de docentes para atuar na educação básica. Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 62 da LDB. Então, vamos verificar qual das alternativas que está de acordo com o que consta no artigo. Vamos à leitura. Letra A. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, não sendo mais admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos iniciais do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, a letra A está errada, pois, de acordo com o artigo 62, ainda é admitida formação em nível médio na modalidade normal. Então, por isso que a letra A não é a resposta. Letra B. A formação de docentes far-se-á em nível superior em cursos de pós-graduação em educação realizados em universidades. Então, aqui não está de acordo com o artigo 62, né? Porque não mencionou a licenciatura plena. Então, a gente nem precisa continuar a leitura. Então, a letra B está errada. Letra C. A formação de docentes far-se-á em nível superior em curso de licenciatura em universidades, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos iniciais do ensino fundamental, a oferecida em pedagogia. Então, aqui está errado, né? Que ainda assim, ele tem que mencionar a oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, aqui nós temos um erro, por isso que a letra C não é a resposta. Letra D. A formação de docentes far-se-á em nível superior em curso de licenciatura curta. Então, aqui nós já temos um erro, que é a licenciatura plena. Então, por isso que a letra D não é a resposta. Então, a gente nem precisa continuar com a leitura. Vamos ver a letra E, que provavelmente é a resposta por eliminação. Então, a formação de docentes para atuar em educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos iniciais do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, aqui é o que consta no artigo 62, né? Que a formação de docentes será em nível superior em curso de licenciatura plena e será admitida para lecionar na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio
na modalidade normal. Então, não esqueça, tá? Então, no artigo 62, fala sobre a formação de docentes. Por isso, a resposta é a letra E. Vamos dar continuidade. No artigo 62, temos alguns parágrafos, né? No caso aqui, são 8 parágrafos. Então, vamos fazer a leitura dos parágrafos e guardar as informações. Em seguida, vamos responder algumas questões que falem sobre esses parágrafos. Então, primeiro, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Então, aqui fala sobre as esferas, né? União, Distrito Federal, estados e municípios. E, mais uma vez, cita o termo regime de colaboração. Então, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios deverão promover a formação inicial, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Segundo parágrafo, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Então, aqui fala sobre a formação continuada e a capacitação dos profissionais. Nessas formações, poderão ser utilizados recursos e tecnologias de educação à distância. Terceiro, a formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente, fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Então, aqui está dizendo que a formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino preferencial, ao ensino preferencial, subsidiariamente, aí aqui fazendo uso e recursos e tecnologias de educação à distância. Então, a preferência é o ensino presencial, só que pode ser subsidiado por recursos e tecnologias de educação à distância. Quarto, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Então, aqui, mais uma vez, ele cita as esferas da União, Distrito Federal, estados e municípios, dizendo que essas esferas adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Quinto, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena nas instituições de educação superior. Então, aqui, mais uma vez, menciona as esferas, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Aí diz que essas esferas incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública, mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena nas instituições de educação superior. Então, basicamente, aqui são aqueles programas de estágio, né, que os poderes públicos, né, geralmente os estados e os municípios oferecem, né, a estudantes que estão cursando licenciatura, né. Então, aqui, de acordo com esse parágrafo, né, essas esferas, elas irão oferecer para os estudantes, né, de licenciatura. Sexto, o Magistério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Então, mais uma vez, o Ministério Público poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes. Cuidado, ó. Ouvido quem? O Conselho Nacional de Educação, tá? Então, aqui está relacionado ao Conselho Nacional de Educação. Então, mais uma vez, o sexto, ó. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio, como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes, ouvido o
Conselho Nacional de Educação. E o oitavo, no caso o sétimo, ele foi vetado, então não aparece no artigo 62. Então, o oitavo nós temos: os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, mais uma vez, ó, os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, aqui foram os parágrafos do artigo 62. Vamos verificar algumas questões que falam sobre esses parágrafos. No artigo 62 da LDB, consta que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Fazem parte deste artigo os parágrafos. Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 62, né? Então, aqui ele citou o artigo 62, né, que fala sobre a formação de docentes em nível superior em curso de licenciatura plena e admitida como formação mínima é oferecida em nível médio na modalidade normal. E aqui são 4 parágrafos. Vamos verificar quais parágrafos estão de acordo com o artigo 62. Então, vamos para o primeiro. A União, o Distrito Federal e os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Então, o primeiro parágrafo, ele consta no artigo 62. Então, o que está aqui, ele está no artigo 62. Vamos ver o segundo. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Também está de acordo com o artigo 62, aqui o segundo parágrafo. Vamos ver o terceiro. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. O terceiro também está de acordo com o artigo 62. Então, por enquanto, os 3 primeiros parágrafos constam no artigo 62. Vamos ver o quarto. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Se você fizer uma leitura do artigo 62, o parágrafo 4, ele não consta no artigo 62. Então, aqui, o que consta nesse quarto parágrafo não está de acordo com o artigo 62. Então, por isso que o primeiro, o segundo e o terceiro consta e o quarto não. Então, vamos verificar o que está correto nas alternativas. Marque a sentença correta. Todos os parágrafos fazem parte do artigo 62? O quarto não. Então, não é a letra A. Letra B. Nenhum faz parte do artigo 62? Como os 3 primeiros fazem parte, então a letra B está fora. Letra C. Apenas os primeiro e segundo parágrafos fazem parte do artigo 62. Como ele não mencionou o terceiro, então a letra C não é resposta. Então a gente elimina a letra C. Letra D. Apenas os terceiro e quarto parágrafos fazem parte do artigo 62. Como ele não mencionou o primeiro, então a letra D também não é resposta. Então, por eliminação, temos mais uma vez a letra E. Apenas o quarto parágrafo não faz parte do artigo 62. Então, essa é a resposta. Então, a resposta é a letra E. Dá uma olhadinha, verifica se você tem alguma dúvida, qualquer coisa você pode colocar nos comentários. Vamos para mais uma questão que consta sobre os parágrafos do artigo 62. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu título 6, faz algumas prescrições acerca dos profissionais da educação. Então, mais uma vez, aqui provavelmente mencionou, né, o artigo 62, ou seja, os parágrafos. Então, considere as assertivas abaixo e marque V se a alternativa for verdadeira e F se a alternativa for falsa. Então, vamos verificar os parágrafos. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a formação oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, aqui é o artigo 62, né, que ele citou no primeiro item, e ela está correta, então é verdadeira. Com isso, eliminamos a letra C e eliminamos a letra E. Vamos ver a segunda.
A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério, e os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, aqui, se você for perceber, foram citados dois parágrafos, né? Então, mais uma vez, ó, a União, o Distrito Federal e os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Então, aqui é um parágrafo, e aqui nós temos outro, né? Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, o segundo também é verdadeiro. Então, com isso, eliminamos a letra B. Vamos ver agora o terceiro. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Aí aqui pode ver que ele terminou um parágrafo. Então, aqui vai dar início em outro. E a formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente, fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Então, mais uma vez, nós temos dois parágrafos mencionados no item, então também está de acordo com o que consta no artigo 62. Então, o item 3 também é verdadeiro. Então, não eliminamos nem a letra A, nem a letra D. Vamos ver o quarto. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Se você for verificar, o quarto item também está de acordo com o artigo 62, então ele é verdadeiro. Então, com isso, eliminamos a letra A. Então, o último provavelmente também é verdadeiro. Vamos à leitura. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio, como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Então, mais uma vez, guardem, ó, vai ouvir quem? Ó? Conselho Nacional de Educação. Então, também é verdadeiro. Então, assim, a resposta é a letra D. Todos os itens são verdadeiros. Então, é importante que você dê uma olhada no artigo 62, né, que tem 8 parágrafos. E guardem, pois você vai responder algumas questões, né, que estão no comentário, né, sobre o artigo 62. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Temos aqui o artigo 62A, que diz: a formação dos profissionais, aqui se refere o inciso 3 do artigo 61, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Então, aqui no artigo 62A, fala sobre a formação dos profissionais. E o artigo 61, ele fala sobre os profissionais da educação. Quem são os profissionais da educação? E aqui no artigo, ele mencionou o inciso 3 do artigo 61. E aqui eu trouxe para a gente relembrar, ó. Então, diz o seguinte, ó. Quem são os profissionais da educação? Ó? Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Tá? Então, os profissionais da educação são trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Então, aqui são esses profissionais. Então, está dizendo o seguinte, ó, que a formação desses profissionais, dos trabalhadores em educação, dos portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Então, esse foi o artigo 62A. E aí nós temos um parágrafo único que diz o seguinte, ó, garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Então, mais uma vez, ó, será garantido a formação continuada para esses profissionais, e essa formação será no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, e inclui
cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou cursos tecnológicos e de pós-graduação. Então, aqui foi o artigo 62A. É importante que você guarde o que consta nesse artigo. Então, vamos ver algumas questões que falam sobre esse artigo. Assinale V para verdadeiro ou F para falso nos itens a seguir. Então, aqui nós temos dois itens. Vamos verificar qual é verdadeiro e qual é falso. Então, primeiro, a formação dos profissionais far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Se você for verificar, o primeiro item é o artigo 62A, que fala sobre a formação de profissionais, em que será feito por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Tá? Ele não citou lá o inciso 3 do artigo 61, mas mencionou, né, sobre a formação, falou sobre o conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Então, o primeiro item ele é verdadeiro. Então, com isso, eliminamos a letra C e eliminamos a letra D. Vamos ver o segundo. Garantir-se-á a formação continuada para os profissionais no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Então, aqui ele menciona o parágrafo único do artigo 62A, que fala sobre garantir a formação continuada para os profissionais, né, no caso, é o inciso 3 do artigo 61, né, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Então, também ele é verdadeiro. Então, com isso, eliminamos a letra B e temos como resposta a letra A. Aqui é o artigo 62A, então é importante que você dê uma olhada, que você guarde, porque provavelmente pode cair alguma questão sobre essa parte. Então, vamos dar continuidade. Temos agora o artigo 62B, que diz o seguinte, ó, o acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Então, aqui fala sobre o acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Vamos verificar os parágrafos. Então, o primeiro diz o seguinte: terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal, que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Então, aqui falam que terão direito de pleitear o acesso previsto no caput desse artigo, quem? Os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal. Ou seja, são professores efetivos dessas redes, né, rede pública municipal, estadual e federal, que ingressaram por concurso público e que tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e que não sejam portadores de diploma de graduação. Então, aqui foi o primeiro parágrafo. O segundo, as instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Então, mais uma vez, ó, as instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Então, aqui é o segundo parágrafo, e vamos para o terceiro. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa.
Então vamos ler de novo. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Então, aqui no artigo 62b, fala sobre o acesso aos professores, né, nos cursos de graduação, né, ou seja, aqueles que não têm o diploma. E aqui no terceiro parágrafo, falou das prioridades, que terão prioridade no ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Então, aqui foi o artigo 62b. Então, vamos ver questões que falam sobre esse artigo. A formação de professores como objeto de estudo integra debates que vieram se ampliando no Brasil desde o final da década de 1970, assumindo maior dinamismo nas décadas de 1980 e 1990, em especial a partir da implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996. Em 30 de agosto de 2017, aprovou-se a Lei 13.478 de 2017, que alterou a LDB 9.394 de 96. Essa alteração refere-se ao estabelecimento de direito de acesso aos profissionais do magistério a cursos de formação de professores por meio de processo seletivo diferenciado, seguindo os princípios da Lei 13.478 de 2017, o acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Neste contexto, é correto afirmar que, então aqui nós temos um enunciado até longo, né, que fala sobre o artigo 62b, né, que fala sobre uma alteração da LDB em 2017, que é a Lei 13.478 de 2017. Então, fala sobre essa alteração. Então, vamos verificar as alternativas, qual delas que está correta. Então, a letra A, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Se a gente for verificar os parágrafos do artigo 62b, a letra A é o que consta, né? Então, mais uma vez, ó, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Então, nesse caso, a resposta é a letra A. Então, aqui é o terceiro parágrafo do artigo 62b. Os outros itens, ó. Para o ingresso, é necessário que os professores tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e sejam portadores de diploma de graduação. Na verdade, está errado, né? Eles não devem ter o diploma de graduação. Então, aqui nós temos um erro. Então, por isso que a letra B está errada. Letra C. Terão direito de pleitear o acesso os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressarem por concurso público e sejam portadores de diploma de graduação. Mais uma vez, eles não podem ter o diploma de graduação, né, para ter direito a essas vagas. Então, por isso que a letra C está errada. Letra D. Para o ingresso, é necessário que os professores tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e optem por cursos de licenciatura somente em matemática e língua portuguesa. Primeiro que nós temos o termo somente, que dificilmente é resposta, e não é só matemática e língua portuguesa, né? Como vimos aqui, matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Então, por isso que a letra D está errada. E a letra E? Terão direito de pleitear o acesso exclusivamente os professores das redes públicas municipais e estaduais que ingressem por concurso público e que não sejam portadores de diploma de graduação. Então, aqui nós temos o termo exclusivamente, que dificilmente é a resposta, e aqui faltou, né, a rede federal, porque aqui só citou a rede municipal e estadual. Então, por isso que a letra E também está errada. Então, aqui nós temos como resposta a letra A. Terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Então, a resposta é a letra A. Vamos para mais uma questão. Considerando que o acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado, indique V caso verdadeiro e F caso falso para as assertivas a seguir. Então,
Então, aqui nós temos, né, itens do artigo 62B, então vamos fazer a leitura e verificar, né, o que é verdadeiro e o que é falso. Então, primeiro, as instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior às vagas disponíveis para os respectivos cursos. Se você for fazer uma leitura do artigo 62B, né, aqui o primeiro item, ele consta como verdadeiro. Então, com isso, eliminamos a letra D e a letra E. Vamos para o segundo. Terão direito de pleitear o acesso os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 4 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Então, aqui nós temos um erro, porque não é pelo menos 4 anos, e sim pelo menos 3 anos. Então, é pelo menos 3 anos. Então, com isso, a segunda ela é falsa. Então, eliminamos a letra B. Vamos para o terceiro item. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. É o que consta aqui no artigo 62B, né, que fala sobre a prioridade. Então, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Então, o terceiro, ele é verdadeiro. Então, com isso, eliminamos a letra C. Então, a resposta é a letra A. Tranquilo? Então, aqui foi o estudo dos artigos 62, 62A e 62B. Não esqueça que na descrição tem listas adicionais, né, para você ter o seu momento de estudo. Então, vamos dar continuidade nos próximos vídeos e espero que você aproveite. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Por enquanto é isso, muito obrigado pela sua participação e se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho com as notificações e não perca os novos materiais que serão publicados. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.